Fala galera, bom, vamos lá. Esse conteúdo, bom, a gente já passou por um conteúdo muito bacana, né? Você viu tanto de coisa que o educador social vai fazer. E aqui agora a gente vai então ver exatamente coisas que você precisa saber, tá? Qual conteúdo você precisa conhecer. Então, se eu for falar para você assim, olha, educador social, você precisa conhecer esse conteúdo para você construir um ferramental, uma capacidade bacana de atuar como educador social da assistência social, você precisa conhecer isso daqui, tá? É isso daqui, certo? Dentro desses pontos existe um monte de coisa, existe um universo, tá? Mas existe aquilo que é importante para o educador social da assistência social, certo? Primeiro ponto importante, tá? Não se limita a isso. Sempre vai entrar pontos que você vai precisar, porque dependendo do serviço, tem coisas que você vai precisar que não estão aqui. Só que nesses pontos você vai aprender que você precisa procurar, explorar e perceber qual tipo de conteúdo você precisa para construir manejo. Então isso daí já é top, tá? Importantíssimo. Segundo ponto importante, você não precisa aprender tudo de uma vez. Você pode aprender em sequência, em bloco, né? Por exemplo, se você não trabalhar com crianças e adolescentes, só com idosos, você tem que se especializar em trabalhar com idosos naquele momento. Não adianta você ir atrás de cursos sobre criança e adolescente. Não adianta, tá? Então, eu posso fazer o básico? Até deve, né? Mas o seu foco é desenvolver em outro grupo, tá? Por isso que aqui no curso é o básico de tudo isso, mas é um básico excelente para você já aplicar o manejo. Não é um curso básico que você vai falar, entendi. Não, você já vai ter coisas para aplicar, um monte de material. Então, é muito conteúdo. Agora, para você desenvolver muito mais, você vai ter que ir atrás, porque são coisas bem específicas, tá certo? Mas tudo que você vai precisar já tem aqui, tá? De básico, para você já trabalhar com o público. Então, esse é o segundo ponto, tá? Essa sequência. Vamos entender, então, eu vou passar rapidinho, brevemente, ponto a ponto, tá? Qual conteúdo você precisa conhecer? Estruturas de base para o trabalho do educador social. Por que está de azul? Porque você já aprendeu isso. Aqui nesse curso que você está fazendo, você já aprendeu isso praticamente, tá? As estruturas de base. Já falei para você, já te apresentei, você já está entendendo. Isso que a gente viu são as estruturas de base. Até o final do curso. Ainda falta vídeo, hein? Calma aí. Segundo ponto, você precisa conhecer o conteúdo sobre educador social. O que é o educador social? Que nós estamos falando aqui também, por isso que está de azul. Você já meio que eliminou isso. Já sabe o que é educador social, já sabe o que ele faz, onde ele trabalha, sem problemas. Já matou esses dois aí, tá? Agora, educação para o mundo do trabalho. Outro ponto importante, porque vários grupos vão precisar se direcionar ao mundo do trabalho, ser inseridos no mundo do trabalho. Então você precisa conhecer ferramentas e conteúdos e o que é você preparar um indivíduo para o mundo do trabalho, tá? Por exemplo, eu faço isso, né? Eu sou instrutor de cidadania, então eu desenvolvo cursos, assim como esse, eu faço cursos para adolescentes em situação de vulnerabilidade social para melhorar o currículo desses adolescentes ou preparar um currículo para que eles tenham mais capacidade para ser inseridos no mundo do mercado de trabalho. Então eu também faço isso. Isso é muito bacana, é muito legal e é alguma coisa que você precisa conhecer também. Ações socioeducativas. Deixa eu fazer um parênteses. Todo esse conteúdo que eu estou lendo aqui tem aqui no curso. Nesse curso tem uma quantidade e nos outros cursos, porque o curso vai ficando avançado, entendeu? Você aprendeu esse curso? Bacana. Vai ter o próximo curso que é mais avançado. É um curso avançado de educador social que tem outras coisas, outros temas mais aprofundados, com um monte de ferramenta, um monte de manejo para você aplicar na prática, certo? Então tem tudo aqui, não se preocupe. Tá, bom, vamos lá. Ações socioeducativas, tá certo? Ações socioeducativas também é um conteúdo legal, principalmente para o público de adolescentes que vem de ato infracional, tá? Então isso é importante, principalmente para esse tipo de público. Mas as ações socioeducativas não se limitam a isso, né? Ações socioeducativas são são ações sociais e educacionais para a sociedade. Para que público? Se eu perguntar para você para que público aqui, você vai saber, né? O público em vulnerabilidade social, que é o nosso público-alvo, certo? Então, você vai ter que aprender isso, essas ações socioeducativas. O que elas são, qual é o objetivo, como é que elas são aplicadas, para que elas são aplicadas e tudo mais. Então, você precisa aprender isso também.
Juventude, direitos humanos e socioassistenciais, muito importante. Até porque nós estamos falando de posicionamentos políticos. Então, você precisa, para você construir uma juventude que vai sair ali da pré-adolescência, adolescência e juventude, como cidadão de direito, não é só você conversar, bater um papinho, você precisa orientar politicamente. Isso é falar sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, sobre a sua forma de estar na sociedade. Por exemplo, como é que funciona aí numa UBS? Funciona assim, você vai com esse documento, lá funciona assim. Vamos comigo. Olha, tá vendo? Você está sendo atendido, essa é a doutora. Tem um remédio, você tira o remédio na própria UBS, se não tiver, em outras UBSs tem também, e aí você vai ficar com uma via. O que é isso? É você como cidadão saber como é que você precisa se comportar e estar dentro do ambiente de saúde pública, para que você seja atendido, para que você consiga inclusive reclamar, né? Então, quer dizer, você falar sobre direitos humanos e socioassistenciais para a juventude é extremamente importante, é colocar eles numa posição de cidadão ativo, certo? Extremamente importante. Próximo ponto, a criança, o que você precisa conhecer, né? A criança e o adolescente vítimas de violência. Isso daqui você precisa, tá? Porque você pode ser, inclusive, fonte de informações sobre violência e você tem que se colocar na situação de denúncia. Então você precisa conhecer sobre isso até para saber acolher, tá? Acolher esses indivíduos. Tanto aqueles que foram violentados, quanto aqueles que foram as pessoas que violaram, foram os agressores, tá? Que causaram a violência, né? Os autores da violência. Então, trabalhar isso é muito importante. Eu fiz alguns cursos nessa área e é um conteúdo muito bacana, extremamente importante, tá certo? Extremamente importante. Mediação de conflito. Nossa, mediação de conflito nem fala, né? Você precisa porque é a forma em como você vai mediar os diversos tipos de conflitos. Recentemente, você viu vídeo sobre isso, você já entendeu. Então, é uma outra coisa que você precisa conhecer sim, tá? Psicologia do desenvolvimento humano. Eu considero o conteúdo mais importante para o educador social da assistência, tá? O conteúdo mais importante, o primeiro. Tanto que aqui você vai ter o curso completo sobre psicologia do desenvolvimento humano, para você, educador social, já ter manejos e ferramentas. Então, importantíssimo isso daqui. Psicologia do desenvolvimento humano vai te apresentar quem é o ser humano nas suas fases diferentes, o que mais ou menos ele pensa, como mais ou menos ele se comporta, como mais ou menos ele se comporta em sociedade, em grupo, individual. Isso vai fazer com que você entenda melhor o outro e consiga fazer um manejo mais assertivo com o outro, mais direto, mais importante, mais interessante, né? Que te dê uma ferramenta melhor para desenvolver o seu trabalho. Então, psicologia do desenvolvimento, top, tá? Precisa conhecer. Próximo ponto que você precisa conhecer, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Temos um grande número de serviços de convivência e fortalecimento de vínculo no Brasil, principalmente dentro do CRAS, né? Quando eles fazem aquele agrupamento de pessoas e aquele é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Você precisa conhecer. Ele tem, assim como todo serviço, ele tem questões específicas para serem trabalhadas, ele tem as suas estruturas, tá certo? E tem toda uma dinâmica. Então você precisa entender, porque você pode sim, a probabilidade de você ser um profissional dessa área, desse grupo, é muito grande. Então você precisa conhecer. Até porque isso acontece dentro do próprio serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mas isso acaba refletindo fora. Então, dependendo de onde você trabalha, você precisa conhecer também para dar continuidade, ou dar suporte, ou dar apoio, certo? A esse serviço que vai acolher a população. Outra coisa que você precisa conhecer é prevenção de drogas, lidar com essa questão de droga, drogadição e tudo mais. Você entender porque isso faz parte da nossa sociedade e você precisa ter uma clareza sobre isso, né? Para vocês terem uma ideia como isso é uma coisa tensa e você precisa conhecer, eu já tive situações onde educandos, os jovens começaram a fazer uso de drogas, né? Mas de uma forma recreativa, e isso existe, tá? Por isso que muitos deles usam a droga, principalmente utilizam a maconha, né? Fumam maconha, e depois da adolescência não utilizam mais, né? Porque tem um estado de uso que é o estado recreativo, a situação ainda que é recreativa, não entrou em um estado de dependência nem nada. Já aconteceu a situação onde educadores, né, oprimiram alguns adolescentes porque eles estavam fazendo uso de forma recreativa, e uma instituição que foi o CRAS, o CAPS, colocou essa posição, não, é uso recreativo, né? Não é que não precisa se preocupar, mas assim, é um uso recreativo nesse momento que a gente observa isso, tal.
E mesmo com essa orientação do CAPES, que é um órgão extremamente competente para lidar com isso, aconteceu uma opressão muito grande desses adolescentes e eles acabaram se colocando em risco em diversas situações e acabaram também se sentindo muito mal, alimentando sensações muito más, porque tiveram uma abordagem ruim de educadores que não sabiam lidar com isso, porque não tinha informação, simplesmente não tinha informação. Não estou culpando ninguém. Se você não tem informação, você acaba reagindo da forma da qual você tem conhecimento, né? Se você não tem um conhecimento técnico ou outras abordagens, você vai abordar do seu jeito. Então, isso pode acabar dando uma série de problemas e frustrando, e em vez de você conseguir fazer, por exemplo, um redirecionamento da situação, você acaba alimentando a situação, que é uma coisa que você talvez não queira. Então, você precisa conhecer esse tipo de assuntos. Todos esses funcionam assim. Todos esses assuntos funcionam assim. Você pode alimentar uma coisa ruim ou direcionar para algo melhor, tá? E por último, estruturando atividades. 50%, 40% do trabalho do educador social é a estrutura de atividade, é colocar a atividade para funcionar. De qualquer forma, as atividades são ferramentas para desenvolvimento de muita coisa, muita coisa. Dentro de atividades você tem dinâmicas, brincadeiras, né? Uma porrada de coisa. Então, o educador social ele precisa estruturar atividades. Nos cursos avançados que a gente tem, tem módulos lá que você vai aprender mais de 100 atividades para públicos diferentes, situações diferentes, é muita coisa legal. Então você precisa, certo, aprender a estruturar atividades, certo? Bom, o que foi isso que a gente viu? É o conteúdo que você precisa conhecer enquanto educador social, da assistência social. Segundo ponto, tudo isso vai aparecer nos meus cursos de educador social, tanto nesse módulo básico de apresentação da área, tanto no segundo módulo mais avançado de manejo e no terceiro módulo. Então, não se preocupe, tudo isso vai aparecer aqui em grande volume, tá? Então, cumpre esse curso, vê se já tem atividade para você responder aqui, faz esse direitinho, acabou, respira e vai pro próximo pau, certo? Que você vai sair com informações riquíssimas, tá certo? Isso é muito importante. Então, isso daí é o que você vai precisar aprender. Certo? Se faltar muito dessas coisas aqui, você é um educador capenga. Capenga que eu digo assim, tá faltando algumas pernas para você ter uma estrutura de base melhor para trabalhar, para você ter mais cartas na manga, mais ferramenta para trabalhar de uma forma com melhor qualidade, certo? É isso aí, espero que você tenha curtido. Vimos tudo isso daí agora, certo? É bastante coisa. Dá uma explodida na cabeça, mas com certeza você vai pegar tudo isso, porque a gente tem material, tem conteúdo, tem didática, e você tem certeza que está gostando e está absorvendo, certo? É isso aí, dá uma olhadinha aqui embaixo. Até o próximo conteúdo. Valeu!